الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أجمعين فصلوات ربي وسلامه على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد الله سبحانه وتعالى diz no Qur'an al-Karim بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Neste versículo, estimados irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala revela uma verdade incontestável. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Toda alma vivente está destinada a saborear a morte. Todos nós vamos morrer. Esta é uma realidade que todos nós conhecemos. Nós já ouvimos falar da morte várias vezes. Desde a nossa infância, crescemos a ouvirmos, a ouvirmos sobre a morte, a vermos pessoas a morrerem. Nós mesmos acompanhamos algumas dessas pessoas para sua morada. Então, o Islã nos ensina, além de nos revelar esta verdade, nos ensina sobre aquilo que acontece quando a pessoa morre. Depois de ser sepultada, a pessoa começa a enfrentar as consequências do Akhirah. Quando a pessoa cruza o portal da morte, sai deste dunya para o Akhirah, sai do mundo físico para um mundo intermédio que separa entre este mundo físico e o mundo do Akhirah, no Jannat ou Jahannam. Há um momento e um espaço que se chama de Barzakh. Barzakh significa barreira. Portanto, este mundo do Barzakh, que separa entre a vida terrena e a vida do além, é um mundo com características próprias. O Qur'an al-Karim nos fala dessa fase
E diz: وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. E atrás deles há uma barreira, há um barzakh que os separa da vida terrena, que não lhes permite transpor aquele mundo para voltar para o dunya. E isso acontece até o dia da ressurreição. Portanto, a pessoa quando morre já não faz parte deste mundo, sai para um outro mundo que é o barzakh, completamente diferente do nosso mundo. O Nabi sallallahu alaihi wasallam revela-nos alguns detalhes sobre este mundo, detalhes que são importantes para que cada um de nós possa ter uma mínima ideia daquilo que lhe espera. E o Qabr é a primeira etapa da vida do Akhira. Por isso vem algumas passagens de que o Qabr awwalu manzilin min manazil al-Akhira, é a primeira estação, a primeira parada da vida do Akhira. O que é que acontece conosco quando somos sepultados? Vou deixar aqui algumas questões, vou diretamente ao assunto. O Nabi sallallahu alaihi wasallam, num hadith longo de Al-Bara ibn Azib, onde descreve com detalhes importantes sobre aquilo que acontece depois da pessoa cruzar o portal da morte, a pessoa já está enterrada. Os que o acompanhavam já estão a dispersar-se. E neste instante, o Nabi alayhi salatu wassalam informa-nos sobre aquilo que acontece com o Mayyit. Para nós já morreu. Mas ele lá dentro, o que é que está a encarar? Então o Nabi alayhi salatu wassalam diz: Hatta innahu la yasma'u khafqa ni'alihim idhan sarafu. O Mayyit ouve os passos daqueles que o acompanharam ao cemitério no momento em que estes estão já a sair do cemitério, a distanciar-se. Então ele ouve os passos daquelas pessoas que estão a sair do cemitério. Neste mesmo instante, فَيَأْتِيهِ الْمَلَكَانِ, aparecem dois anjos, vêm ao seu encontro. فَيُجْلِسَانِهِ, e fazem-no levantar para ele se sentar. E a partir daí começa o interrogatório. É a primeira coisa que a pessoa enfrenta quando entra no Qabr. E este interrogatório resume-se em 3 perguntas. Os anjos perguntam ao Mayyit: Ma Rabbuk, quem é o teu Senhor? Ma Dinuk, qual é a tua religião? Ma taqulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum, o que é que tu sabes acerca deste homem que foi enviado para vós? O crente, naturalmente, vai responder sem gaguejar. Mar Rabbuk, quem é o teu Senhor? O crente dirá: Rabbi Allah, Allah é o meu Senhor. Ma Dinuk, qual é a tua religião? E ele vai responder: Dini al-Islam, a minha religião é o Islã. Ma taqulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum, o que é que tu dizes acerca deste homem que foi enviado para vós? E ele vai responder: Huwa Rasulullah, ele é o mensageiro de Allah subhanahu wa ta'ala. E os anjos perguntam: Wa ma ilmuka bih,
Como é que tu sabes que ele é mensageiro de Allah? Então o crente vai responder, ele trouxe-nos o livro de Allah. Trouxe-nos o livro de Allah. Fa'amantu wa saddaqtu. E eu acreditei nele e confirmei a mensagem que ele trouxe. Naquele mesmo instante, por ordem de Allah, dentro do Qabr abre-se uma janela para o inferno. E ele olha o inferno. E os anjos vão dizer: este seria o teu lugar se respondesses de outra forma. Este seria o teu lugar. Fecha-se, abre-se outra janela já para o Jannat. E os anjos vão dizer: Hada maq'aduka min al-Jannah. Este será o teu lugar no Jannat, depois de terminares a vida do Qabr. Aquele será o teu lugar. Quanto ao descrente, ao hipócrita, o que ele vai responder? Mar Rabbuk, quem é o teu Senhor? Ele simplesmente diz: la adri, eu não sei. Ma dinuk, qual é a tua religião? Não sei. Ma taqulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum, quem é este homem que foi enviado para vós? La adri, não sei. Innama kuntu aqulu ma yaquluhu an-nas, eu só repeti aquilo que ouvi as pessoas dizerem. Aquilo que as pessoas falavam, era isso que eu repetia. Naturalmente, os anjos também, por ordem de Allah, abrem uma janela para o Jannat e vão lhe dizer: este seria o teu lugar se tivesses respondido corretamente. Fecham e abrem outra janela para o inferno e vão lhe dizer: este será o teu lugar depois de saíres do Qabr. Naturalmente, tanto o crente como o descrente começa a partir dali a usufruir os frutos daquilo que fez durante a sua jornada no dunya. Se for o crente, começa a sentir ali o Qabr é alargado, vem toda a fragrância do Jannat, seus perfumes, seus alimentos. O Kafir também começa a viver as consequências das suas escolhas. Toda aquela quentura do Jahannam, todas aquelas dificuldades do Jahannam, ele começa a viver ali no Qabr. Estimados irmãos, a pergunta aqui que se coloca é: nós ouvimos isto desde criança e a nossa visão, a nossa maneira de encarar a morte esteve sempre ligado ao medo que nos foi infundido nos corações desde a nossa infância. Tanto que até hoje, quando ouvimos falar de morte, quando ouvimos falar de Qabr, as primeiras imagens que nos saltam para a mente é a escuridão, a solidão, castigos, escorpiões, serpentes. Estimados irmãos, passamos a ter medo dessas imagens mais do que da própria morte. Então, nós crescemos e a nossa relação com a morte é uma relação de medo mais do que uma relação de compreensão. Será que o Qabr é só esse lado sombrio? Ou tem mais outras coisas? Ou o Qabr revela uma realidade muito mais profunda do que aquilo que nós somos capazes de imaginar? Por isso mesmo os álimos clássicos aprofundaram estas matérias para nos explicarem. Estimados irmãos, a pergunta que podemos aqui colocar é: se existe um dia de julgamento que é Yawmul Qiyamah, onde Allah subhanahu wa ta'ala vai julgar todas as criaturas,
até nos mínimos detalhes. Então, por que existe este interrogatório do Qabr antes do dia do juízo final? Será que este interrogatório do Qabr substitui o julgamento do dia do juízo final? Qual é a razão da escolha destas 3 perguntas? Man Rabbuk, Ma Dinuk, Man Nabiyuk? Perguntam-te sobre Allah, sobre o Islã, sobre o Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam. E isto não é só para os muçulmanos. Todo aquele que é Ummat Muhammad alayhi salatu wassalam é questionado. Qual é a razão disto, estimados irmãos? É aqui onde nós queremos refletir um pouco, acompanhando aquilo que os álimos clássicos explicaram sobre estas matérias. Estimados irmãos, quando nós vivemos aqui no dunya, aqui no mundo, nós vivemos envolto de vários véus, onde nós nos escondemos por detrás desses véus. A título de exemplo, temos o véu do hábito. Fazemos as coisas por hábito. Hábitos, costumes, tradições, são véus. Temos o véu da distração, onde não temos tempo para nada, porque estamos mergulhados na distração, perseguindo o dunya. Isso chama-se ghafla, distração. Temos o véu dos desejos, shahwa, onde às vezes adiamos coisas mais importantes que determinam o nosso destino em detrimento de paixões, desejos momentâneos, que depois damos o nome de necessidades. Portanto, o ser humano vive escondido por detrás destes véus. Temos um outro véu mais perigoso. É a imagem que cada um de nós constrói de si mesmo. A imagem que constrói de si mesmo. Estimados irmãos, no momento da morte, quando Allah subhanahu wa ta'ala diz no Surat Qaf, لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا, tu estavas distraído acerca desta realidade. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ, hoje removemos o teu véu. Estes véus começam a cair gradualmente, progressivamente. Um véu atrás do outro estão a cair no momento da morte. No momento da morte caem todos os títulos. Todos os títulos caem. Tudo aquilo que sabias cai. Não há família no Qabr. Não há família, não há títulos, não há ostentação, não há poder, não há estatuto social, não há nada, só estás tu ali sozinho. Tudo ficou para trás. E você está sozinho. Por essa razão, o Nabi alayhi salatu wassalam dizia que quando o ser humano morre, 3 coisas o acompanham. 2 voltam e 1 fica. Acompanha-lhe a família, acompanha-lhe a riqueza, acompanha-lhe as ações que ele praticou. Depois de ser sepultado, a riqueza e a família voltam, as ações ficam contigo. Então Allah diz: لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. Hoje a tua visão é penetrante, porque aqueles véus já caíram. No dunya eras senhor fulano,
da família fulano, tinhas poder, o mundo estava nas tuas mãos, movias qualquer coisa e as coisas aconteciam, ninguém brincava contigo. Tinhas formação, tinhas licenciatura, tinhas mestrado, tinhas doutoramento, eras um PhD em vários campos do saber, eras um especialista, eras um estratega, eras um visionário. Tudo isso já caiu com a morte. Tudo isso ficou aqui no dunya. Estás ali sozinho. Quando estes véus todos caem, pela primeira vez, Allah revela-te a realidade sobre quem tu eras na verdade. Qualquer ação que nós praticamos aqui no dunya deixa uma marca na nossa alma. A crueldade deixa uma marca na tua alma. A compaixão deixa uma marca na tua alma. A misericórdia deixa uma marca na tua alma. O medo, a arrogância, a vaidade, a negligência, todos estes significados deixam marca na tua alma. Quando morres, estás já no qabri, tudo isto que no dunya era apenas um valor, era apenas um significado, valor positivo ou negativo, transforma-se numa realidade que és tu na verdade. Estimados irmãos, viveste o mundo inteiro carregando mágoas contra pessoas, humilhando pessoas. Em algum momento estás sozinho no qabri, toda esta humilhação, toda esta mágoa, toda esta arrogância vai se transformar numa coisa palpável que é a tua pessoa, a realidade sobre quem tu eras. Isto assombra mais do que a morte. Isto infunde mais medo do que propriamente o castigo que cresceste a ouvir falar do qabri. Pela primeira vez, você vai saber quem tu eras. No dunya podias te esconder, até podias simular generosidade, quando na verdade querias promover a tua pessoa. No dunya até podias construir escolas, creches, mesquitas, ajudar necessitados, mashallah, pessoa extremamente generosa. Mas ao mesmo tempo, humilhava as pessoas. Então, no qabri, o que aparece não são os títulos que criaste aqui no dunya. O que aparece no qabri é exatamente aquilo no qual te transformaste. O que colheste na vida terrena. O que cultivaste. Então, aí faz sentido termos em mente estas três perguntas. Mar Rabbuk. Estimados irmãos, reparem numa coisa. Quando os anjos te fazem estas perguntas, Allah não quer descobrir algo que ele não sabia. Allah não precisa dessas perguntas, porque ele já a conhece. Ele conhece a tua realidade melhor do que tu podes imaginar. Os anjos, quando te fazem estas perguntas, não estão à procura de informação para registrar. Isto não é um exame de informação. Não. Os anjos também não precisam saber isso. Mas Allah quer que tu próprio te conheças, porque estás a caminho do Akhirah, estás a caminho do Qiyamat. Allah quer que você chegue no Qiyamat com plena verdade sobre aquilo que tu eras, o que tu cultivaste na vida. Então, estimados irmãos, depois de uma ligeira pausa, nós vamos ainda voltar para estas três perguntas para tentarmos perceber a razão por detrás
destas perguntas. O que é que estas perguntas procuram revelar? أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Estimados irmãos, quando os dois anjos perguntam "Mar Rabbuk", quem é o teu Senhor? O que é que eles querem revelar para ti mesmo? Mar Rabbuk, isto é, o que é que comandava a tua vida? Enquanto estavas aqui no Dunya, a tua vida tinha um comando. Então, qual era o comando da tua vida? Era Allah? Ou era o dinheiro? Ou era o prestígio? Ou era o nome? O que é que comandava a tua vida? Aquilo que os outros chamam de filosofia da vida. Outros dizem vida com sentido. De qualquer forma, cada um de nós, a sua vida é movida por um propósito. É movida por um propósito. Então, o que é que comandava a tua vida? É o que eles querem saber. Aliás, é o que eles querem revelar para ti. Se calhar passaste a vida inteira a pensar que Allah estava na tua vida, quando na verdade era o prestígio que comandava a tua vida. Fazias o que fazias, tinhas as tuas escolhas, não é? Todas elas baseadas naquilo que vai garantir o seu objetivo, que era o prestígio. Então, esta pergunta vai revelar para ti mesmo. Ali não é espaço para enganos ou ilusões. A segunda pergunta, Ma dinuk? Qual é a tua religião? Eles não querem saber aqui se você era muçulmano, era cristão, era judeu, qual era a crença que você tinha, crença religiosa. Não. Tu viveste dentro de um sistema de vida que tu escolheste. Qual era esse sistema de vida que tu escolheste? Seria aquele sistema que Allah revelou por meio dos seus mensageiros, que se chama Islã? Ou tinhas um outro sistema de vida? Estimados irmãos, quando apareceu-te a oportunidade de fazer Hajj, e que nunca fizeste, e ao mesmo tempo também apareceu a oportunidade de assistires em loco um jogo de futebol em Portugal, o que é que tu escolheste? Essa resposta eu não vou dar. Mas qual era o sistema da tua vida? A tua vida era orientada por qual sistema? Por quais valores? Tinhas o Islã como um código de vida? Ou não? Esta é a segunda pergunta. Esta pergunta no Qabr, onde não há nenhuma margem de ilusão, porque todos os véus já caíram, vai te revelar a verdade mesmo para ti, e isso vai te assombrar. Afinal, eu pensava que o Islã era o meu código de vida, afinal de contas, todo este tempo eu estava na ilusão. Isso depende das nossas escolhas, das nossas prioridades. A terceira pergunta, Ma taqulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum? Qual era o teu modelo na vida?
Se na vida Allah comandava a tua vida, o Islã era o modelo da tua vida, era o sistema da tua vida, em quem te inspiravas nesse modelo? Esta pergunta vai te revelar se verdadeiramente era o Nabi alayhi salatu wassalam, ou era um jogador, um artista, um cientista, um filósofo. A pergunta vai te revelar a verdade sobre isso. Diz que não, mas eu sigo o Nabi alayhi salatu wassalam, eu gosto do Nabi Muhammad, até já li a biografia dele, mas como é que você vai se inspirar num modelo que você não conhece perfeitamente? Não conhece. Então, estimados irmãos, esta é a razão das 3 perguntas. Estas 3 perguntas, estimados irmãos, vão definir o nosso destino logo após a morte. Vão definir o nosso destino. Man rabbuk, ma dinuk, man nabiyuk. Se calhar seja por essa razão que o Nabi alayhi salatu wassalam nos ensinou que um crente muçulmano deve sempre proferir estas palavras: Raditu billahi rabban, wa bil islami dinan, wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyan wa rasula. Eu estou satisfeito com Allah como meu Senhor, com o Islã como a minha religião e com o Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam como meu profeta e mensageiro. Então, estimados irmãos, o interrogatório do Qabr é um interrogatório individual, enquanto que o julgamento no dia do juízo final é geral, toda a gente está lá. No Qabr estás sozinho. Então Allah quer que você próprio saiba, em função das escolhas que fizeste no dunya, em quem te transformaste, isso vai se revelar no Qabr. Sais dali já a saber para onde é que vais. Allah não precisa saber, os anjos não precisam saber, mas tu precisas saber. Portanto, aquilo que nós cultivamos hoje, se cultivamos amor ou ódio, se cultivamos misericórdia ou crueldade, se cultivamos conhecimento ou ignorância, se cultivamos compaixão ou negligência, esses significados todos, no Qabr, Allah transforma naquilo que tu és. E cada coisa que você cultiva deixa uma marca. Então, estimados irmãos, este é o verdadeiro sentido da palavra jihad nafs, empreender esforço para purificar esta alma, para não sairmos com aquelas coisas negativas daqui do dunya. É importante, antes de olhares para as pessoas cá fora, antes de esperares por elogios ou não das pessoas, preocupa-te contigo. É por isso Abu Bakr as-Siddiq, quando fosse elogiado, ele dizia assim: Allahumma ja'alni 'inda husni dhannihim waghfir li ma la ya'lamun. Quer dizer, oh Allah, faça com que eu seja melhor do que aquilo que eles pensam e perdoa-me sobre aquilo que eles não sabem. Oh Allah, faça-me melhor do que aquilo que eles pensam. Eles acham que eu sou generoso. Oh Allah, faça com que eu seja melhor do que aquilo que eles pensam. Mas também perdoa-me sobre aquilo que eles não sabem. Se calhar não sabem quantas toneladas de pecados eu estou a carregar. E ninguém sabe. Só Allah sabe. E eu não quero entrar no meu Qabr com essas toneladas de pecados. Então o meu nafs, começo a partir daqui. Quando queres fazer algo, qual é a tua real intenção? Esta é a razão porque que o Nabi alayhi salatu wassalam diz:
innamal a'malu binniyat. As ações serão avaliadas em função da intenção que motivou essas ações. E sabem, estimados irmãos, uma coisa? A primeira coisa que o Shaitã procura obstruir no ser humano é estragar a intenção. Reparem nisto muito bem, estimados irmãos. Estragar a intenção. Sabem por quê? Porque o Shaitã nem sequer lhe preocupa que você conheça. Por exemplo, alguém quer fazer salat. O Shaitã não se incomoda que você faça salat, mas ele vai obstruir esse mesmo ibadah, obstruindo a intenção. Porque ele basta estragar a intenção, a ação depois já não tem peso nenhum. A pessoa externamente fez um salat, mashallah, muito parecido com o salat de Jibril, alayhi salam. Se calhar. Mas internamente aquele salat não tem peso nenhum, porque a pessoa fez por ostentação. Fez por ostentação. E o Shaitã, ele é muito astuto, não vai te dizer que, olha, tens que desobedecer a Allah, não, ele vai te dizer, olha, faça salat, mas atenção, sabias que esse teu salat, mashallah, você faz salat melhor que muitos aqui, você conhece as regras. Há pessoas que se inspiram no teu salat, você começa a fazer mashallah com todo o khushu', concentração ali, porque as pessoas estão no masjid e estão a ver. Veja como é que fazes esse mesmo salat quando estás sozinho. Aí vai descobrir se o Shaitã entrou ou não entrou. Então, estimados irmãos, os sahabas e os que vieram depois preocupavam-se muito com estas coisas internas, com o nafs, mais do que se preocupavam com as coisas externas, aparentes. Quando estás a tirar sadaqa, para quem estás a tirar mesmo esse sadaqa? Quando estás a construir uma mesquita, um hospital, um orfanato, o que é que tu procuras por detrás disso? Então, estimados irmãos, isto é muito importante para nós constantemente pararmos para refletir. Portanto, o exame do qabr, estimados irmãos, não é para lá saber algo novo que não sabia. O exame do qabr não é para você ensinar os anjos. Olha, fulano conhecia, sabia, decorou. Ali não se decora. As ações é que vão responder por si. Não é a boca que vai responder. E o interrogatório do qabr é para você próprio revelar-se. Você próprio vai ao Qiyama a saber que tipo de pessoa entrou no qabr, que tipo de pessoa você cultivou no dunya. Porque o Shaitã, quando quer te tropeçar, ele não vai muito contigo. Ele só basta estragar a intenção, retira-se, porque ele sabe que o resto você vai fazer pessoalmente. Que Allah subhanahu wa ta'ala purifique os nossos corações. Que Allah subhanahu wa ta'ala livre-nos dessas toneladas de pecados lá do íntimo. Que Allah subhanahu wa ta'ala permita que nós, no dia que entrarmos no nosso qabr, sejamos verdadeiramente aquelas pessoas que escolheram Allah como seu Criador, como seu Senhor, que escolheram o Islã como seu estilo de vida, que escolheram o Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam como seu modelo de inspiração. Allahumma inna nas'aluk wa anta khayru mas'ul أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي عليهم سحائب رضوان الله وعلى سائر الصحابة أجمعين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقم الصلاة